Saudações, alunos e alunas, tudo bem? Tadeu aqui. Bom, vamos fazer então comentários rápidos hoje sobre o 33º exame da OAB, na parte de trabalho e processo do trabalho. Tudo bem? 6 questões de trabalho, 5 questões de processo de trabalho. Eu vou fazer uma live questão por questão, item por item, artigo por artigo, né? Vai ficar disponível o completo no nosso YouTube, tá? Só que aqui são só nossas primeiras impressões, tudo bem? E já passar para vocês o gabarito, o que nós fizemos durante nossas aulas. Beleza? Vamos começar então aqui com direito do trabalho. Vou passar rapidamente aqui, só para vocês verem o esquema aqui, né? Eu peguei a prova branca e pela ordem a gente teve algumas questões aqui. Eu dei uma alterada, mas enfim. Caiu 2 questões do artigo 477, caiu uma questão do estagiário, caiu a questão da insalubridade e periculosidade, caiu uma questão do artigo 468 e uma questão do CIPA. Beleza? Bom, em uma aula nós abordamos, aqui eu vou até passar o número da aula para vocês, a gente abordou a parte da rescisão contratual, artigo 477, e também a parte do CIPA, tá? Que são os que têm garantia no emprego, tá? Foi a aula 7, aula de rescisão contratual e garantias, tá? Então, numa aula a gente abordou 3 questões, e numa outra aula sobre remuneração, aula 5, isso tudo no nosso canal do YouTube, tá? Nós fizemos ali o estudo sobre a insalubridade, a periculosidade e também a alteração unilateral do contrato de trabalho. Beleza? Então, na aula 7 abordava 3 questões, na aula 5 abordava 2 questões. A questão do estagiário é uma questão complicada porque, pessoal, é uma legislação específica. Então, quando a gente faz um estudo direcionado, em trabalho processo de trabalho, a gente tem que estudar CLT. Porque o que vai cair de legislação específica não tem como a gente adivinhar. Entendeu? Eu poderia ter dado uma aula sobre empregado doméstico, poderia ter dado aula sobre estágio, sobre trabalho temporário, não caiu nada disso, caiu estagiário. Então, assim, a gente coloca como uma margem de erro. Só que para o estagiário, valeria a pena saber que o estagiário ele não tem férias, não tem um terço de férias, ele tem um período de recesso. Beleza? Então, como é que fica? Nas questões do artigo 477, uma pediu que uma atualização da reforma trabalhista, que não precisar fazer mais a homologação no sindicato. Beleza? A reforma trabalhista revogou isso. A outra questão era sobre o desconto que na rescisória o empregador pode fazer um desconto legítimo até a quantidade de um salário do empregado. Beleza? Isso não era de reforma trabalhista, mas do artigo 477. Teve a questão do estagiário que pediu o artigo 13 da Lei 11.788 de 2008, que dizia que o estagiário tem 30 dias de recesso, não são 30 dias de férias. Sobre a questão do CIPA, somente o CIPA eleito tem garantia de emprego, tá? Tanto o CIPA quanto a rescisão estavam na aula 7. O CIPA eleito tem garantia de emprego, o CIPA indicado pelo empregado não tem garantia de emprego. As questões de remuneração, que mencionava ali que eu mencionei sobre que estavam presentes na aula 5, a gente comentou na aula 5 o adicional de periculosidade e o adicional de insalubridade. E a questão veio pedindo sobre os 2 adicionais numa questão só, uma questão muito boa, por sinal. O que a questão pediu? Pediu a graduação do adicional de insalubridade e a sua base de cálculo, o salário mínimo. Então é 10, 20 e 40%, mínimo, médio, máximo e sobre o salário mínimo. Já a periculosidade é 30% sobre o salário básico. Beleza? Então, diferença de percentual e diferença de base de cálculo. Você tinha que saber bem a diferença de um para outro. Tudo bem? Uma boa questão. Exigiu bem o conhecimento sobre esses adicionais. E também uma questão sobre a alteração unilateral do contrato de trabalho, que mencionava empregados que tinham ali um plano de saúde que contemplava um quarto próprio no seu plano e a empresa, para reduzir o custo, botou todo mundo com um contrato de plano de saúde com enfermaria, que é um contrato mais barato. E a questão pedia que se tratava de uma alteração unilateral que não poderia ser feita pelo empregador. Lembrando que a alteração unilateral é
você tem condições pré-estabelecidas no contrato de trabalho e ao longo do contrato você diminui essas garantias. É uma alteração unilateral prejudicial ao empregado. Beleza? Por sua vez, novos empregados com o novo plano de saúde não poderiam reclamar, mas os antigos empregados não tinham direito a permanecer no plano de saúde mais vantajoso. Tudo bem? Bom, essa foi a prova de trabalho, tá? Essa foi a prova de trabalho. Nós só não acertamos ali a questão do estagiário, mas as outras 5 questões nós fechamos. Agora, o processo do trabalho, a gente fechou a prova completa, pessoal. Completa. Com as ênfases, com o foco necessário. Veja só, caiu uma questão sobre a parte instrutória, tá? Que foi a aula, deixa eu dar o número da aula aqui para vocês. A fase instrutória foi a aula 10, tudo bem? Então, a fase instrutória, a aula 10, caiu, a gente conseguiu acertar ela. A gente falou do atraso do juiz, que as partes não têm tolerância de atraso. Falamos também aqui dos documentos e defesas que serão aceitos mesmo no caso da revelia do réu, tá? Então isso é uma novidade da reforma trabalhista. Falamos do recurso de revista, isso não é reforma trabalhista, mas falamos do recurso de revista. E aqui na prova foi exigido o recurso de revista bem certinho ali, ó. Sentença, recurso ordinário, recurso de revista, beleza? Então, era bem característico que era o recurso de revista, tá? Uma questão que quem estudou os recursos bem estudados ali não teve dificuldade, beleza? Também teve uma questão de homologação de acordo extrajudicial, que eu mencionei na revisão de véspera. Esses instrumentos novos aí de solução de conflitos vão cair em toda a prova praticamente, tá? Caiu aqui a homologação de acordo extrajudicial pela 3ª vez após a reforma trabalhista. Também tivemos uma questão aqui que exigia saber que agora os prazos no direito processual do trabalho são em dias úteis, reforma trabalhista. Houve uma aproximação do direito processual do trabalho com o processo comum. Então, tudo agora é contado em dias úteis. E a sociedade de economia mista não tem direito à contagem do prazo em dobro. O prazo em dobro, que é do artigo 183 do CPC, ele é para empresas, autarquias, fundações públicas e entidades da administração direta, tá? Então temos essa questão aí para analisar. E também uma questão de depósito recursal, que é uma questão que a gente bateu na prova, só que teve uma diferença aqui, também pediu o depósito e as custas, tá? Então conjugou 2 artigos. Então depósito recursal novamente na prova, tá? Aqui pediu a isenção da empresa em recuperação judicial e também a isenção de custas, que no caso da empresa não teria. Quem tem isenção de custos é quem é beneficiário da justiça gratuita ou ente público. Beleza? Então, uma questãozinha aí também de depósito recursal. No total, tivemos aqui 2 questões de recurso, 3 questões de recurso, né? Que foi o depósito recursal e as custas, o prazo em dobro e o recurso de revista. 3 questões de recurso, pessoal, é bastante coisa, tá? Envolvendo prazo, tá? Uma questão de fase instrutória e uma questão de homologação de recurso extrajudicial, que a gente coloca lá aí como os novos instrumentos, né? Como uma nova petição aí a ser realizada. Beleza? Bom, então essa foi a prova de processo de trabalho, uma prova muito bem feita, tá? Uma prova que a gente achou tranquila e espero que tenha acertado todas as questões aí da prova e passado no seu primeiro exame de ordem. Acompanhe conosco ao vivo aqui no nosso canal do YouTube a resolução completa da questão, tá? E qualquer dúvida estamos à disposição. A gente vai resolver a prova inteira, as 11 questões, analisando os enunciados, analisando os itens e dando o fundamento legal. Beleza? Se você não passou nessa prova, não desanime, continue seus estudos. Estamos aqui para te apoiá-lo em todas as suas fases, tá? Nós temos disponível o curso de resolução de questões e temos no YouTube aulas gratuitas com os principais artigos. Tudo bem? Então, forte abraço, bons estudos e até a próxima.